Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alisson Bruno e eu sou o novo professor de informática de vocês. Pessoal, na aula 1 a gente viu sobre software, sobre tipo de software, né? E a gente viu sobre o que é software aberto, o que é software fechado, de código fechado. E aí, pessoal, a gente dá continuidade aqui, a gente vai para a aula 2, iniciando com malwares. O que é malwares? Malwares, pessoal, nada mais do que softwares danosos, né? Softwares que causam danos. Que tipo de danos, professor? Danos físicos, morais e lógicos. Um exemplo de um dano físico é ele comprometer uma peça do computador. Um exemplo, né? Ele queimar alguma peça do computador. E um dano moral. O tipo de dano moral pode ser quando alguma conversa sua é vazada, ou então uma foto íntima ali de conteúdo, né, íntimo acaba vazando, ou algo do tipo. Também alguns crimes, né? Por exemplo, os crimes morais, né? Em que sentido? De calúnia, de difamação. Também temos os lógicos, né? Um exemplo de um dano lógico é quando um jogo, por exemplo, já tá jogando no celular ou então no computador e aquele jogo ele não roda como ele deveria. Começa a travar, dá um bug, aparecer umas coisas que não eram para aparecer e ali pode ser o que? Indício de um vírus, né? Ou de um malware, né? E aí a gente entra nesse assunto, né, de malwares e vírus, né, que a gente confunde muito, as pessoas confundem muito, principalmente os alunos, né, que estão iniciando, que o vírus, ele é um tipo de malware, né? Então, o malware, ele é uma forma genérica. Existem vários tipos de malware. Eles estão até aqui no slide, a gente vai ver cada um deles. E o vírus, ele é um tipo de malware, ok? O vírus, ele é um tipo de malware. E o vírus, ele tem vários tipos de vírus. Beleza, pessoal? E aí a gente vai ver no próximo slide os tipos de vírus. Mas voltando aqui, os tipos de malware. A gente tem um malware bot. O que é o bot? Ele é o acesso remoto, né, de uma máquina a outra sem a permissão do usuário. É uma máquina tentando acessar o meu computador aqui que eu estou utilizando, que está aqui do lado, sem a minha permissão, né? Esse é o tipo de vírus de bot, né? E o botnet, semelhante, só que isso ele vai escravizar várias outras máquinas, né? Para que ele ataque uma, uma máquina, né? Ou uma rede. Imagine que eu tenho uma rede de computadores aqui e várias máquinas, né, são escravizadas para quê? Para que exista esse ataque aqui na minha rede local ou na minha máquina específica. E o que que acontece? Existe dois tipos de serviço, de ataques. Ataques de negação de serviço e ataque de negação de serviços distribuídos, né? Isso aí a gente vai ver nas outras aulas, beleza? Mas tenha isso como base. Nós temos também o tipo de malware, o backdoor. Vou apagar aqui. O backdoor. O que é o backdoor? Ele permite o retorno do invasor. Ele vai abrir uma vulnerabilidade ali no seu sistema para que ele retorne e ele faça ali as suas, né? Ele ali cause os danos daquele propósito ali que ele tá. Então, o backdoor ele é o quê? Ele abre portas, ele abre uma vulnerabilidade ali, beleza? Sem o seu o quê? Sem a sua permissão, né? Ele vai entrar e vai permitir que ele retorne novamente, beleza? Então, a gente tem uma característica aqui em comum desses três tipos de malware, que eles não o quê? Eles não têm a permissão, não têm o que? A permissão. Não tem a permissão. Opa, não tem a permissão de quem? Do usuário. Do usuário, beleza, pessoal? Prestar bastante atenção nisso. Agora a gente vai entrar em vírus, beleza? Ele é um tipo de malware, como a gente já viu, né? O vírus ele tem três características importantes, né? É o que? Ele precisa que seja executado, beleza? E vai existir uma exceção, a gente vai ver no próximo slide. Ele precisa de um hospedeiro e ele faz cópias de si mesmo.
beleza? O hospedeiro é o quê? É um arquivo. Ele vai causar danos dentro desse arquivo, né? E quem é que vai executar? O usuário. O usuário vai executar esse arquivo. E ele pode fazer cópias, né? Eles podem fazer cópias de si mesmo dentro dos arquivos. Beleza? Show de bola? Vamos lá. Agora nós vamos ver os tipos de vírus, né? A gente estava aqui, ó, como eu falei, né? Aqui o vírus, ele é uma espécie de malware, beleza? E dentro do vírus a gente tem vários outros tipos de vírus. A gente tem o vírus de boot. O que é o vírus de boot? Ele vai atacar ali a sua inicialização do seu computador, beleza? O seu computador ele vai iniciar com danos, né? Ele vai iniciar com uma certa dificuldade. Vai depender do tipo de ataque que está acontecendo ali no teu início, do teu computador. Talvez ele não ligue, talvez ele ligue, aconteça alguma coisa estranha, né? E a palavra-chave do vírus de bot é inicialização. A gente tem o vírus de script, beleza? É aí que eu tinha falado da exceção, né? O vírus, por si só, ele tem que ser executado, né? Executado. Só que o que acontece? A exceção é o vírus de script. Ele está presente o quê? Nos navegadores, beleza? Ele geralmente está nos navegadores. E o que é o script? Ele é auto-executável. Tá entendendo? Ele pode partir de um usuário, ele executar e a partir daí executar várias etapas, também pode. Só que o que a gente tem que perceber aqui que que o vírus de script, ele sozinho ele pode se executar. Ele é instalado e ele começa a fazer um script, né? Fazer o script ali. E o que é o script? Imagina um teatro. O teatro ele tem um script. Ali tem todo o roteiro cronológico do que ele vai fazer. É a mesma coisa com o vírus de script nos navegadores. Beleza? A gente tem o vírus de macro, pessoal. O que é o vírus de macro? O macro ele é uma linguagem, beleza? Geralmente ele está presente o quê? Nos aplicativos de Word, né? Word também está no Excel, beleza, pessoal? Geralmente esse vírus ele ataca esses dois programas. Em prova vai cair muitas questões relacionadas ao vírus de macro envolvendo alguns pacotes do Office. Beleza, pessoal? Então, o que? Eles são comandos pré-definidos, né? Que são chamados de macro, que também é uma linguagem. Beleza? Nós temos o vírus polimórfico. O que é o vírus polimórfico? Polimorfia é o que? Ele vai se modificando, né? Ele é um vírus de um jeito e ele vai se mudando com o decorrer do tempo. Nós temos o Time Bomb. Time Bomb é o quê? Ele é um vírus programado para atacar naquele determinado horário ou dia, né? Deu meia-noite, ele deu dia, ele ataca. Por exemplo, vai determinado horário, uma empresa muito grande, ela vai fazer um backup, né? Quem vai atacar aquele backup, né? Vai instalar antes de sair do trabalho, por exemplo, um vírus Time Bomb. O que vai acontecer? No momento que acontece o backup, né? O Time Bomb ele é ativado ali naquele horário ali que ele estabeleceu, porque ele sabe que vai acontecer um backup ali e ali ele vai destruir todo o backup ali daquela empresa, beleza, pessoal? Nós também temos o vírus de hardware, né? O que é o vírus de hardware? Ele ataca mídias removíveis. Que tipo de mídia removíveis, professor? Por exemplo, um pendrive, né? O vírus ele pode acabar atacando um pendrive que você plugou ali no seu computador e ele pode acabar danificando. Beleza, pessoal? E aqui a gente vai voltar para mais alguns tipos de malwares, só que a gente vai ver isso na próxima aula, beleza?